Após 6 anos de espera, a Capcom lançava Resident Evil 6 no dia 2 de outubro de 2012, exatamente 12 anos atrás. O jogo vendeu mais de 13 milhões de unidades e é o 8º jogo da Capcom mais vendido até o momento. Resident Evil 6 pode até não ter agradado os fãs, mas uma coisa é fato: a campanha de marketing do jogo não decepcionou nem um pouco. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oiê, eu sou a Tatá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o primeiro passo de um projeto profissional que eu venho trabalhando há alguns meses. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos onde eu vou falar sobre duas das minhas grandes paixões: marketing e games. Então deixa o like, se inscreve no canal porque esse vídeo tá incrível. Dito isso, prepara sua pipoca, aquele guaraná gelado e bora pro vídeo. Uma boa campanha de divulgação de um jogo de videogame é crucial para garantir que o jogo atinja o público certo e tenha um lançamento bem-sucedido. O processo começa com uma fase de planejamento estratégico, onde são definidos os objetivos da campanha, o público-alvo e a mensagem central que a desenvolvedora deseja transmitir. Esse planejamento também inclui a escolha dos canais de comunicação e um cronograma detalhado dividido em 3 etapas: o pré-lançamento, o lançamento e o pós-lançamento. Acho relevante abordar esses pontos para vocês entenderem o quão importante foi esse planejamento estratégico da Capcom para a divulgação de Resident Evil 6. Tudo começou em janeiro de 2012, quando um blog misterioso chamado de No Hope Left foi criado, mostrando uma série de fotos e vídeos com estranhas pichações espalhadas por grandes cidades do mundo. Inclusive, uma delas foi encontrada na cidade de São Paulo, aqui no Brasil. As pichações eram quase sempre iguais, com um símbolo, uma mensagem, No Hope Left, e a data do dia 19 de janeiro de 2012. Importante ressaltar que essa ação teve início no primeiro mês do ano de 2012, o ano do fim do mundo, de acordo com uma profecia. Quem lembra? O miserável é um gênio! Toda essa ação é considerada como um jogo de realidade alternativa, que é uma forma de narrativa interativa que usa o mundo real como plataforma, incorporando elementos de ficção em uma experiência da vida real. Então, essa primeira etapa do NoHopeLeft.com foi um jogo de realidade alternativa, onde eram combinadas as situações do jogo com o mundo real para promover o Resident Evil 6. Só que até então ninguém tinha certeza se essa ação era relacionada a Resident Evil 6, mas muitos já desconfiavam. E esse mistério foi tão longe que um dia antes da data das pichações, o editor-chefe do site The Six Axis foi até uma das pichações em Londres para investigar do que tudo aquilo se tratava. Olha, se essa ação tivesse rolado hoje, no primeiro dia que o site foi ao ar, alguém já teria descoberto. Mas aqui a gente tá falando de 2012, então as coisas acontecem um pouquinho mais devagar. E olha só o que aconteceu. Fiz uma inspeção detalhada do grafite. Infelizmente não havia avisos de direitos autorais ou pequenas dicas de que o anúncio era para Resident Evil 6. Agora, a questão sobre os outdoors é que a empresa que os administra sempre tem seu nome exibido de forma proeminente, e neste caso a empresa se chama PrimePsy. Uma rápida busca no Google e encontro o número de telefone da empresa e ligo para eles, inocentemente perguntando se poderiam me dizer do que se trata o anúncio, se poderiam me informar qual empresa colocou o anúncio. Após uma longa conversa, tive que enviar uma foto do anúncio por e-mail, e enquanto aguardava a resposta, perguntamos à Capcom se eles estavam de alguma forma ligados aos anúncios No Hope Left. Vou te dar um palpite sobre o que eles disseram. Come on, let's just get to the cathedral, and then I'll tell you everything. A Capcom não comenta sobre rumores ou especulações. Bem, nós tentamos. Tentamos mesmo. Perguntamos à Capcom. Perguntamos, eles não sabiam, mas a PrimePsy parece ser muito mais útil, pois acabaram de me enviar um e-mail. A empresa que está anunciando é a Capcom. Esse cara não só descobriu, como logo em seguida contou toda a sua aventura em uma matéria de seu site, expondo que a Capcom era a empresa envolvida na ação, o que acabou confirmando que as pichações e o blog se tratavam de um anúncio. E como muitos desconfiavam, era sobre Resident Evil 6. 4 horas depois desse exposed, a Capcom publicou o trailer de anúncio do jogo oficial, que seria lançado no dia 20 de novembro, e dentro de 20 minutos, o assunto foi parar nos Trend Topics do Twitter no mundo inteiro. O trailer ganhou 7 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas. E até hoje, esse trailer de revelação é o vídeo mais assistido do canal da Capcom dos Estados Unidos no YouTube,
somando um total de 11 milhões de views. Traduzindo aqui para a linguagem da geração Z, o trailer tinha viralizado. Importante ressaltar que até esse momento a Capcom não havia veiculado nenhuma publicidade oficial, ou seja, toda essa movimentação sobre o anúncio do jogo veio de forma orgânica. Em março, aconteceu o Game Developers Conference, em São Francisco, um evento profissional da indústria de games. O vice-presidente de planejamento e negócios da Capcom na época, Christian Svensson, deu uma entrevista para Game Informer e contou que o Resident Evil 6 teve a maior pré-venda da franquia até então. As pré-encomendas de Resident Evil 6 tiveram um começo fantástico, o melhor começo que um jogo de Resident Evil já teve. Em termos de expectativas de vendas para Resident Evil 6, você provavelmente espera que seja o maior jogo da série até o momento e que tenha um enorme orçamento de marketing? O plano é o maior jogo de Resident Evil de todos os tempos. Não estamos brincando. Olha, sobre o jogo ter sido grandioso, há controvérsias, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza. O orçamento de marketing para a divulgação do Resident Evil 6 não foi pequeno. E vocês vão tirar essa conclusão até o final desse vídeo. Um outro ponto importante dessa entrevista foi quando o vice-presidente foi perguntado sobre a data de lançamento do jogo. Olha só o que ele falou. Por que anunciar a data de lançamento para 20 de novembro tão distante? A temporada de férias já está ficando bastante lotada com outros jogos. Estamos dizendo, saia do caminho. Somos um grande jogo. Estamos avisando que estamos chegando. Infelizmente, ou felizmente, esse discurso não durou muito tempo não, viu? No mês seguinte, uma mudança de rota era feita em Resident Evil 6. O jogo tinha lançamento previsto para o dia 20 de novembro, mas a empresa voltou atrás e antecipou essa data para 2 de outubro. E isso foi anunciado através de um vazamento. Um novo trailer foi exibido para um grupo fechado durante a Captivate 2012, um evento de jogos anual da Capcom, que ocorreu entre os dias 2 e 4 de abril em Roma, na Itália. O embargo das informações divulgadas dentro desse evento caía no dia 10 de abril, ao meio-dia, horário que o novo trailer ia ser divulgado oficialmente. Mas o vídeo foi vazado na manhã daquele mesmo dia no canal da Sony, tirando a oportunidade da própria Capcom de anunciar a grande novidade para os fãs. O Resident Evil 6 iria chegar mais cedo. E foi nesse dia também que a fanbase brasileira comemorou e muito, porque Resident Evil 6 estava chegando com legendas em português brasileiro. A novidade levou o game à lista de tópicos mais comentados no Twitter, aparecendo no ranking do Brasil e também nos rankings específicos de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Mais tarde, em junho daquele ano, acontecia a Electronic Entertainment Expo, mais conhecida como a falecida E3. Uma feira internacional dedicada a jogos eletrônicos. Realizada anualmente, ela reunia os principais desenvolvedores, publishers, jornalistas e entusiastas da indústria para uma semana repleta de anúncios, demonstrações e revelações exclusivas. E no ano de 2012, a Capcom não poderia deixar de marcar presença, mas dessa vez de um jeito diferente. Mesmo quando todo mundo já estava ciente que Resident Evil 6 estava chegando, a Capcom levou a campanha viral No Hope Left para o evento, dando continuidade à narrativa criada, só que de uma maneira ainda mais real. Perto de balcão com panfletos de pessoas desaparecidas, 2 homens que estavam usando placas com a tagline No Hope Left ficaram distribuindo folhetos e interagindo com as pessoas que passavam por ali, dizendo coisas sobre aproveitem seu dia, pois é um dos últimos, ou não adianta sorrir quando o fim está próximo. E quando indagados sobre o que tudo aquilo se tratava, eles falavam sobre o fim do mundo por um vírus, que as fotos das pessoas desaparecidas nos cartazes foram vítimas dele, e que uma empresa farmacêutica chamada Umbrella Corporation que tinha começado tudo aquilo. Um dos folhetos distribuídos por eles estava escrito: "O que fazemos quando tudo está perdido?" Enquanto o segundo dizia o seguinte: "Vivemos no fim dos tempos. A economia mundial despenca ao nosso redor. Milhões morrem nas implacáveis mãos dos desastres naturais. Guerras sem fim assolam nossos países. Mas algo muito pior, e em uma escala ainda maior do que qualquer coisa que tenhamos testemunhado até agora, está à espreita. Não há fortaleza que possa nos defender da praga que está para chegar. Não há palavra ou toque de carinho que possa oferecer a menor esperança ou conforto. Devemos buscar paz e conforto nos dias que já se foram, pois só haverá dor e sofrimento nos dias que virão.
O sol é somente um feixe de luz que serve para mostrar e horrorizar a todos com tal show de maldade. Seus entes queridos voltarão contra você e o levarão para essa causa maligna. Ninguém está a salvo. Junto com essa mensagem, havia instruções de um aplicativo que, ao escanear os posters de Resident Evil 6 espalhados pela feira, você tinha acesso a conteúdos exclusivos e informações sobre o sorteio de uma jaqueta exclusiva. E uma coisa legal que a Capcom fez e eu achei muito criativo foi que nesses cartazes de pessoas desaparecidas tinham números de telefone. E caso você ligasse para esses números, você escutava um recado de voz dessas pessoas se despedindo de uma forma agonizante, como se algo ruim estivesse acontecendo com eles. Então a Capcom estava fazendo muito bem esse papel de trazer imersão e despertar a curiosidade das pessoas, dando continuidade à narrativa que eles começaram lá no blog No Hope Left e trazendo para o evento. Como eu havia falado mais cedo, a E3 era o evento mais aguardado do ano pela indústria, porque era nele que rolavam os maiores anúncios e eram mostradas novas gameplays e mais detalhes de jogos anunciados anteriormente, como é o caso do Resident Evil 6. Então, nesse ano, na conferência da Microsoft, a Capcom mostrou um trailer inédito e alguns minutos de gameplay ao vivo. Assim como outras empresas, a desenvolvedora japonesa levou também a primeira demo jogável, que era exclusiva para as pessoas presentes na feira. Vale lembrar que naquela época o evento não era aberto ao público, apenas pessoas convidadas ou com credenciais aprovadas que participavam da feira. No mês seguinte, essa mesma demo da E3 estava disponível na Xbox Live, mas apenas para quem tivesse comprado o jogo Dragon's Dogma, um outro título desenvolvido pela Capcom. Mais tarde, em setembro, essa mesma demo ficou disponível na PSN e Xbox Live para todos jogarem. Essa é mais uma estratégia de marketing e negócios que é bem comum. No início de setembro, foram ao ar 2 curta-metragens da campanha No Hope Left. Cries for Help foi ao ar na TV, fortalecendo a narrativa criada desde janeiro daquele ano. No comercial, pessoas rezavam e imploravam por salvação, sem esperanças de se salvarem da ameaça biológica que já estava acabando com o mundo. Já em Last Goodbyes, as pessoas se despediam de seus entes queridos em seus vídeos, e esse foi apenas online. Algo bem legal desse último curta é que um dos vídeos é gravado por uma aluna da Ivy University, que é a faculdade do início da campanha do Leon. Inclusive, eu tenho esse mesmo moletom que ela tá usando no vídeo. Um outro trailer dirigido pelo Team Silent, um estúdio britânico, também foi divulgado. A Capcom convidou os fãs para fazerem um upload de suas despedidas através do blog nohopeleft.com. E claro que a fanbase não decepcionou. Cerca de 9.900 fãs participaram da ação online. A empresa também veiculou outdoors pelo mundo com integração a um aplicativo de realidade aumentada, fazendo com que os posters ganhassem vida com um preview exclusivo do Resident Evil 6. Com o lançamento do game cada vez mais próximo, a campanha viral teve o início de uma nova fase. Depois de acompanhar tantos registros de vítimas do C-Virus, uma esperança estava surgindo em meio ao caos. A agência Brothers and Sisters lançaram um jogo global que convidava os fãs a participarem do Project Helios. De acordo com um blog, uma empresa chamada Helios afirma poder salvar a humanidade em troca de amostras de DNA, como uma tentativa de encontrar a cura para o C-Virus. Para participar do Project Helios, bastava se cadastrar no site da empresa e responder algumas perguntas. Por meio de uma votação online, 10 pessoas foram selecionadas para participar do projeto e salvar a humanidade. E ainda por cima, ganharam kits com itens essenciais para a própria sobrevivência. E a Capcom enviou esses kits para os ganhadores. Dá só uma olhada. No dia 17 de setembro, um trailer interativo em primeira pessoa para o Resident Evil 6 era lançado no Facebook. Ao acessar o app Share Nightmare dentro da rede social, você e um de seus amigos estrelam um filminho que mostra o fim da humanidade causado pelo C-Virus. Os contatos da sua lista do Facebook apareciam em diversos momentos do trailer, como nos cartazes de pessoas desaparecidas ou na agenda do seu celular. Jess Hughes, diretor de contas da agência digital Crush, disse o seguinte: "Este foi um dos apps mais complexos que já tive que planejar. Tecnicamente foi muito exigente, mas o resultado foi ótimo. Resident Evil foi o primeiro jogo a lançar um trailer interativo como este." Esse vídeo interativo alcançou cerca de 3,7 milhões de fãs no Facebook. Eu queria muito ter participado dessa ação e ter salvado o vídeo para guardar de recordação e poder mostrar aqui nesse vídeo para vocês, mas infelizmente eu não participei. Ainda em setembro daquele ano, aconteceu a Tokyo Game Show, a maior feira de games do Japão, onde a Capcom levou as demos já lançadas para o público do Resident Evil 6, porém com a adição do cenário da Ada. E as novidades não pararam por aí.
No Capcom Premium Theater, dentro do evento, os produtores do jogo anunciaram uma parceria com o jogo mobile free-to-play Zombie Café, onde os protagonistas do Re6 estão presentes. Nesse jogo, o seu objetivo é gerenciar um restaurante com a ajuda de zumbis, mas administrando muito bem as criaturas, para que não comam os seus clientes. Além dos protagonistas, havia itens decorativos do jogo que o jogador poderia comprar com dinheiro na loja do game, e um cardápio personalizado com 3 pratos novos. O Liquor Roast, que era um assado de liquor, o Raycon Tea, que era um chá baseado no T-Virus e no D-Virus, e por último, mas não menos importante, o Javo Ikezuruki, um prato gourmet de um dos inimigos encontrados no Resident Evil 6. Ainda na TGS, os produtores mostraram um novo trailer do game. Mas vamos voar pro outro lado do mundo e voltar aqui pro nosso Brasil, porque algo inédito estava acontecendo. O primeiro vídeo comercial de Resident Evil 6, narrado em português, estava sendo divulgado aqui pra gente. Classificação 16 anos. Quando 4 histórias diferentes se encontrarem, eles vão descobrir algo inimaginável. Resident Evil 6, em outubro, legendado em português. Resident Evil 6 foi o primeiro jogo da franquia a vir com legendas em nosso idioma, e isso foi em 2012. Estamos em 2024 e conquistamos não só as legendas em português, mas a dublagem brasileira também. E tudo isso graças aos fãs brasileiros que estão sempre engajando e fazendo barulho nas redes sociais da Capcom, pedindo porque a gente merece sim, viu, Capcom? Inclusive, essas ações de marketing traz pro nosso Brasilzão, traz pra gente também. Durante a campanha viral do No Hope Left, o mapa interativo foi disponibilizado no blog, e nele os fãs indicavam a localização de avistamentos do C-Virus ao redor do mundo. E o Brasil foi um dos países com a maior participação nessa ação, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do México. Tá vendo, Capcom? Não duvide da capacidade da fanbase brasileira, viu? Com o lançamento marcado para o dia 2 de outubro de 2012, a Capcom resolveu antecipar a festa de lançamento em parceria com a IGN e para uma data bem familiar para nós fãs de Resident Evil. Vocês arriscam dizer qual? September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. No dia 28 de setembro, aconteceu a festa de lançamento do Resident Evil 6, numa boate em Hollywood, na Califórnia. A festa foi patrocinada pela Capcom dos Estados Unidos e pela IGN. A entrada do evento era gratuita e não era limitada à imprensa e convidados. Grande parte do espaço do clube foi ocupada por adereços temáticos do jogo, como um carro de polícia queimado com o qual os participantes podiam tirar fotos. No evento, havia estações com a demo do Re6, com controles extras para quem quisesse jogar em co-op. Os produtores do game, Yoshiaki Hirabayashi e Hiroyuki Kobayashi, e o diretor Eiichiro Sasaki estiveram presentes junto com atores e dubladores que participaram do Re6. Enquanto rolava a festa de lançamento do jogo, a Capcom elevou o nível de terror numa ação de marketing bizarra. No famoso mercado de carnes de Smithfield, em Londres, um dos mercados de carne mais antigos da cidade, a empresa abriu um açougue temporário chamado Wesker & Son, que vendia partes humanas como mãos e pés, além de carne animal apresentada como carne humana, moldada em bifes e esculturas. Só deixando bem claro aqui que todas as partes humanas expostas ali eram cenográficas, tá? Eu acho. A ação contou com a colaboração da artista Sharon Baker, conhecida por suas esculturas comestíveis de corpos humanos. Para o evento, Baker criou uma escultura de carne que reproduzia o seu próprio corpo. As únicas partes que eram realmente comestíveis eram salsichas feitas de carne de presunto temperadas com limão. Eu não sei vocês, mas mesmo sabendo que havia partes comestíveis ali, eu não teria coragem e nem teria vontade de comer. O açougue Wesker & Son ficou aberto durante 2 dias para as pessoas visitarem, e toda a renda obtida com as vendas foi doada para a Limbless Association, uma organização britânica que apoia amputados e suas famílias. Essa ação foi considerada uma das 5 melhores campanhas de marketing de 2012 pela BuzzFeed.
Com o lançamento cada vez mais próximo, para chamar a atenção da imprensa com a chegada do game, a Capcom enviou press kits bem criativos. Um deles me chamou a atenção por fazer uma conexão com o momento que os Estados Unidos estavam vivendo na época, o clima de eleições. Então, em vez de informações e textos sobre o jogo em si, a empresa enviou kits de campanha do presidente americano Adam Benford. O press kit contava com uma pasta com adesivos, uma touca, pin e uma declaração escrita pelo próprio Adam Benford, elencando algumas de suas propostas caso seja reeleito. Entre elas está o fim da ameaça biológica em todo o mundo e a investigação das infecções recentes pelo C-Virus. Para quem não sabe, Adam Benford é o presidente que aparece logo no início da campanha do Leon. E foi ele quem recrutou o Leon após os acontecimentos de Resident Evil 2. Importante ressaltar que ele não é o pai da Ashley, tá? Já no press kit do Resident Evil 6, ele poderia variar um pouco dependendo do país. O press kit francês contava com um jornal relatando a morte do presidente, uma carta de uma mulher com medo do C-Virus, uma lanterna da BSAA, um steelbook, 2 fotos da família da mulher que escreveu a carta, alguns adesivos do No Hope Left e um DVD contendo várias artes e vídeos para a imprensa. Enquanto no americano, ao invés da lanterna da BSAA, uma camiseta do jogo estava presente no kit. Nas vésperas do lançamento do jogo, um evento online foi realizado no Facebook com uma integração do aplicativo Shaker, para os fãs celebrarem a chegada de Resident Evil 6. Para quem não sabe, Shaker é uma plataforma online onde você pode hospedar eventos virtuais, bem parecido com o Rabu. Mais de 3.500 fãs participaram, onde puderam personalizar seus personagens com roupas do jogo, a sala foi decorada com o tema de Resident Evil, brindes e códigos do jogo foram distribuídos para os participantes. E chegamos no grande dia, 2 de outubro de 2012, o lançamento mundial de Resident Evil 6. Eventos de lançamento do game acontecendo pelo mundo inteiro e fãs fazendo filas aguardando da meia-noite para adquirir sua cópia na GameStop de São Francisco. 5, 4, 3, 2, 1, get in there now! E claro, como fã, eu não poderia deixar de contar para vocês o meu relato de como eu consegui a minha cópia de Resident Evil 6 e antecipada, tá? A mídia física aqui no Brasil estava prevista para chegar no dia 4 de outubro. Mas aqui em São Paulo existe a icônica Santa Efigênia, que é um bairro de comércio onde grandes lançamentos de jogos acabam chegando antes. E eu acabei indo com meu irmão procurar um jogo que ele queria, mas olha só como são as coisas. A gente não achou. Em nenhum lugar tinha esse jogo que ele queria. Mas Resident Evil 6 estava lá. Assim, gente, eu acredito que nada nessa vida é por acaso. O fato da gente não ter achado o jogo dele, mas ter achado Resident Evil 6 lá, a pronta entrega, era um sinal. Então eu acabei jogando o jogo no dia 2 de outubro, junto com a galera da mídia digital. Falando do pós-lançamento, a Capcom continuou fazendo a divulgação de Resident Evil 6. O blog No Hope Left foi atualizado até novembro de 2012. E a desenvolvedora continuou levando seu grande lançamento para outros eventos. E falando sobre isso, tem um evento bem famoso que acontece em outubro. Dos dias 11 a 14 de outubro de 2012, o maior evento de games da América Latina, conhecida como Brasil Game Show, rolava aqui em São Paulo. E a Capcom trouxe o seu jogo recém-lançado, Resident Evil 6, para os fãs brasileiros jogarem. Inicialmente, a Capcom tinha como expectativa vender cerca de 7 milhões de cópias mundialmente, fazendo com que Resident Evil 6 se tornasse o jogo de maior sucesso comercial. Porém, mesmo com uma campanha de marketing de sucesso, o jogo recebeu críticas duras por parte da mídia especializada, e até mesmo dos fãs. E isso fez com que as vendas caíssem. Apesar de ter sido a maior pré-venda da história da companhia, de acordo com o relatório do ano fiscal, Resident Evil 6 vendeu 4,9 milhões de cópias mundialmente. Mesmo tendo desapontado a empresa, Resident Evil 6 entrou para o ranking de jogos mais vendidos da Capcom, ocupando o 4º lugar na época. Atualmente, no ano de 2024, o jogo ocupa a 8ª posição do ranking.
A campanha No Hope Left foi amplamente recebida por todas as relações públicas de entretenimento. O anúncio do R6 foi um dos lançamentos de jogos de maior sucesso na plataforma Twitter e Facebook. A página de Resident Evil cresceu 1 milhão de fãs no Facebook na primeira semana. Se tornando um case de sucesso, a Capcom ganhou o prêmio de melhor anúncio de produto do ano no Games Marketing Awards de 2013. Resident Evil 6. Quando discutimos a popularidade de um software de jogos, não podemos esquecer a importância da promoção para apoiar seu sucesso. Para Resident Evil, que desfruta da popularidade global, uma abordagem diferente é adotada para a promoção em cada região. Mudamos os pontos que destacamos para corresponder à cultura e às características das regiões. Por exemplo, a versão norte-americana enfatiza a atmosfera de horror, enquanto a versão japonesa enfatiza os personagens. Essas diferenças regionais também se refletem nos designs das embalagens. A longevidade do título Resident Evil também traz problemas. O grupo principal de usuários agora está na faixa de 30 a 40 anos, e a idade média está aumentando à medida que a série avança, com uma possibilidade crescente de que uma parte dos usuários existentes deixe de jogar. Portanto, há uma necessidade constante de conquistar novos usuários, e a criação de oportunidades de exposição em revistas de moda foi um exemplo disso. No entanto, obviamente informações sobre jogos não são veiculadas por revistas de moda. Portanto, criamos oportunidades de receber coberturas em revistas de moda ao colaborar com marcas de moda populares entre os jovens. Também estamos trabalhando ativamente na divulgação do nome entre os não jogadores por meio de expansões em outras indústrias, incluindo o evento Halloween Horror Night, em parceria com a Universal Studios do Japão, e a abertura do Resident Evil Café and Grill Stars, um restaurante temático de Resident Evil no Shibuya Park, em Tóquio. Esses eventos colaborativos são oportunidades para serem apreciadas também pelos não jogadores. Por isso é importante planejá-los para que qualquer pessoa possa aproveitá-los, em vez de direcioná-los a uma parte dos nossos jogadores mais assíduos. O que focamos ao realizar promoções para Resident Evil é transmitir uma mensagem que respeite sua história de 17 anos, algo raro na indústria de jogos, e de uma forma que não frustre as expectativas dos usuários. É importante para nós analisar o que os clientes querem de Resident Evil e desenvolver estratégias para converter isso com sucesso em valor esperado. Lançamos estratégias para entusiasmar os fãs desde o anúncio de Resident Evil 6 até o período de lançamento, empregando mecanismos para espalhar essa empolgação para usuários casuais. Como produtor de Resident Evil 6, fui responsável por uma variedade de funções, desde o controle de custos até a promoção. Em particular, me preocupei em proporcionar um ambiente que permitisse aos criadores trabalharem com conforto, como base para criar um jogo divertido. Sendo produtor, às vezes havia mais pressão do que o necessário, pois os resultados eram tudo e era preciso superar o antecessor. No entanto, consegui relaxar quando comecei a pensar que poderia trabalhar com as pessoas ao meu redor enquanto me expressava. Resident Evil conquistou uma popularidade inabalável através de uma expansão diversificada, independentemente da região e da geração. De um título inicial a um grande sucesso, o ambiente em torno de Resident Evil mudou significativamente nos últimos 17 anos. No entanto, a identidade de Resident Evil permanece constante. No futuro, descobrirá novas possibilidades e avançará como um título que pode competir globalmente sem decepcionar nenhuma expectativa. E essa foi a campanha de marketing de Resident Evil 6. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre toda essa campanha de marketing que a Capcom planejou para Resident Evil 6. E antes de finalizar o vídeo, queria compartilhar com vocês um relato pessoal meu sobre essa campanha de Resident Evil 6 e do porquê que eu queria tanto trazer esse conteúdo aqui pro canal. Em 2012, até o lançamento do jogo, eu tinha 15 anos. E nessa época eu já tinha conta no Twitter, mas era bem mais ativa no Facebook. Porém, vou ser bem sincera, nessa época eu não era muito de acompanhar as notícias em tempo real sobre a franquia de Resident Evil. Acompanhava muito por cima quando tinha um anúncio de um jogo novo ou quando o jogo era lançado em si,
Mas em 2012 eu acabei sendo impactada por essas ações que estavam rolando ali pelo Facebook. Tava todo mundo falando sobre, todo mundo compartilhando fotos, vídeos, trailers, imagens. Tava todo mundo falando sobre Resident Evil 6 em 2012. Então, mesmo sem eu procurar, eu ir atrás, eu acabei sendo impactada por essas ações que a Capcom fez de Resident Evil 6 ali no Facebook. E isso acabou me marcando muito. Mesmo eu não tendo participado de nenhuma dessas ações, eu via as pessoas participando. Então eu acabava sendo impactada por esse conteúdo e eu acabava sempre relembrando de que Resident Evil 6 estava para ser lançado naquele ano. E sendo bem sincera, eu nunca havia jogado um jogo no dia do lançamento na minha vida. Mas com Resident Evil 6 foi diferente. Então, chegou o dia, né, do lançamento do R6, né, tudo isso, né, contei aí mais cedo, aconteceu, eu acabei comprando, né, o meu irmão acabou comprando Resident Evil 6 pra mim e eu joguei o meu primeiro jogo no dia do lançamento, né, que foi o Resident Evil 6. E o ponto que eu quero chegar é que eu acho que se eu não tivesse sido tão impactada pelas ações de marketing aí, eu acho que eu não teria insistido muito pro meu irmão comprar o Resident Evil 6 pra mim e eu teria esperado um pouco o jogo abaixar o valor, né, pedir pros meus pais, né, um tempo depois, enfim. Então, eu acho que eu faço parte aí dessa métrica de consumidores que foram impactados, que foram influenciados pelo marketing de Resident Evil 6 a comprar o jogo. E aí, depois de um tempo, né, acompanhando mais as notícias ali em tempo real, né, da franquia, eu acabei me lembrando dessa época do Facebook, e aí eu fui pesquisar as ações de marketing para Resident Evil 6 e eu fiquei chocada do quão criativo e quão grandioso que foi as ações, né? Vocês viram aí no decorrer do vídeo. Isso que teve mais coisas, tá, gente? É que, assim, o negócio foi tão gigantesco, ações, né? Eles estavam realmente apostando todas as fichas em Resident Evil 6, que ia ser um sucesso mundial absurdo. Então, eles realmente investiram muito nessa questão de marketing, né? Nessa questão de collab e tudo mais. Então, eu realmente só separei os pontos mais relevantes, né? As ações mais relevantes de marketing que me chamaram a atenção aqui e trouxe pro vídeo. Porque senão, meus amigos, aí o negócio ia demorar, viu? Ia demorar e muito. É um fato que quando a gente fala sobre Resident Evil 6, vem uma negatividade, né? Das pessoas, né? Por conta do jogo realmente não ter sido aquilo que os fãs esperavam. Então, acredito que por conta disso também muitas pessoas não têm muita noção do quão positivo e o quão grande e impactante foi as ações de marketing, né, do jogo. Então, acho que muitas vezes as pessoas não entendem muito os números, né, de vendas ali do jogo, que ele tá ali no ranking ali de jogos mais vendidos da Capcom. Então, achei importante trazer esse vídeo pra vocês, essas informações super relevantes. Daqui a pouco vão me chamar de advogada de Resident Evil 6 aí nos comentários. E assim, se for só por conta do marketing, pode me chamar de advogada de Resident Evil 6, porque assim, o marketing não errou, tá bom? Mas enfim, como eu falei no começo do vídeo, esse é só o primeiro episódio de vários outros aí que virão sobre campanhas de marketing de jogos de videogame. Então, aguardem que terá mais campanhas de sucesso, inclusive de Resident Evil, que eu quero trazer pra vocês no próximo vídeo. Já tô dando spoiler, já tô me comprometendo, enfim. Mas eu tô bem empolgada pra trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal, então se você gostou, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? E lembrando que todos eles vão ter legendas em inglês. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!